nós temos que deixar o problema lá fora, porque aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de nós se jogar nos pés do Senhor, aqui é lugar de nós começar a clamar ao Senhor. Como eu disse, não importa se nós estamos em pequeno grupo, mas é importante que Jesus está aqui nessa noite, importante que Ele está aqui nessa noite, irmãos. E da maneira que eu e você entrou, nós não vamos sair, porque Jesus jamais Ele espera que o povo de mãos vazias. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, sem perder tempo, nessa noite estamos formando aqui o pastor Cléber Reis. Tive o prazer de conhecê-lo ali no outro ministério ao qual eu convidei. Eu tive o prazer de conhecer o pastor Cléber Reis, e assim que eu entrei em contato com ele, pensei que ele está aqui conosco aqui, imediatamente aceitou. Graças a Deus, glória a Deus. Nós vamos conhecer esse Senhor de Deus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos passar para as partes das ofertas dos dias. Você que deu sua oferta nessa noite, você que deu seu dia, você que ama essa obra, louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos com um projeto, né? Às vezes é até repetitivo, mas eu creio que a maioria que está aqui sabe que nós estamos num projeto, né? Nós estamos como meninas, né? Nós estamos numa grande obra, né? Eu já estou profetizando pela fé, né? Nós estamos aí muito em breve, pastor. Deus já está preparando tudo, e nós vamos muito em breve estar se deslocando aqui. Vamos estar parando para o irmãos, para isso, a obra do Senhor precisa da minha e da tua ajuda. Você, nessa noite, trouxe a sua fé, você que trouxe o seu dia. Você coloca o pé, coloca o seu pão, vamos restaurando. Você também que trouxe também, você coloca o pé, vamos restaurando também, apresentando você na mão do Senhor. Louvado seja Deus. Você, nessa noite, oferta com alegria. Louvado seja Deus. Oremos a Deus. Senhor, Deus Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Neste momento, Senhor, eu quero apresentar a Ti cada ofertante, cada dizimista, Senhor, que tem contribuído para o crescimento da Tua obra, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha abençoar 100 vezes mais. Também, Senhor, aqueles agora que querem, Senhor, a ofertar na Tua casa nesta noite, que o Senhor também possa abençoar também de uma forma poderosa e de uma forma gloriosa. Senhor, repreende o vereador, devorador, Pai, abre, Senhor, as portas, Pai, para aquele que precisa, para aquele que está desempregado, Senhor, porque nós sabemos que Tu és de Deus que abre porta aonde não há porta. Senhor, nós abençoamos o Teu povo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Sabe o teu lugar essa noite? Eu peço essa noite na casa do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja os irmãos. Agora nós vamos também nos colocar no joelho, vamos estar fazendo a nossa oração dentro do dia, vamos estar clamando ao Senhor nessa noite. Você que tem pedido especial, apresente ao Senhor o seu pedido especial. Você, quando for orar, não deixe de orar pela sua família, não deixe de orar para aquelas vítimas que perderam seus entes queridos lá no litoral, aquelas vítimas lá também na Turquia, para fora. Mostrar que Deus venha confortar. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. Por isso que o Senhor nos ensinou. A Bíblia não nos ensina a criticar uns aos outros. Não, a Bíblia diz: orai uns pelos outros. É isso que o Senhor nos ensinou. Então, nessa noite, apresente a família na mão do Senhor, apresente a Bíblia no pastor Sebastião na mão do Senhor, apresente a Bíblia dos demais obreiros, cada membro, apresente esse trabalho na mão do Senhor, os cultos de quarta-feira, os cultos de sexta, o culto lá com a nossa irmã lá, apresente, porque quando nós oramos, Deus Ele ouve a oração. Eu estava aqui hoje à tarde com minha esposa e nós começamos a falar sobre oração, e eu comecei a lembrar, e até falei para ela, eu gosto muito de ler Atos 12, 5. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração a favor de Pedro a Deus. E a Bíblia diz que a igreja estava orando. E a Bíblia diz que Deus, Ele ouviu
ouviu, e Deus enviou um anjo lá nos carros lá, e prende por ele. Para você ver o poder da oração. Para você ver o poder da oração. Tem um que diz que a oração ela estremece mente. Ela estremece mente. Não, então vamos nessa noite agora. Aleluia. Nossos 10 minutinhos. Vamos falar com Deus essa noite, em nome de Jesus. A tua palavra diz que aquilo que é impossível para o homem
muito grande. Papai querido, papai maravilhoso, abençoa, Senhor, também aqueles irmãos, Senhor, agora não puderem estar aqui nesta noite, por motivo de trabalho, ou Senhor, até mesmo por motivo de enfermidade, Senhor. Tu sabes, ó Senhor, tu sabes, ó Senhor, tu conheces, Senhor, Senhor, e o Senhor também vem alcançá-los, Senhor, cada um nesta noite. Meu Deus, abençoa, Senhor, a vida do pastor Sebastião, pastor presidente, Senhor, deste ministério, Senhor, dê sabedoria para ele, dê, Senhor, graça para ele, Senhor, renova, Senhor, as forças dele, Senhor, renova, Senhor, cada dia as forças dele, oh Senhor, cobre ele com teu sangue, cobre ele debaixo das tuas mãos potentes e poderosas, Senhor, porque tu conheces, Senhor, teu filho, tu sabes, ó Senhor, quando teu filho, Senhor, tem se esforçado, Senhor, tem, Senhor, se esforçado, tem se dedicado, Senhor, esta obra. Senhor, abençoa ele, abençoa, Senhor, teu ente querido, abençoa o teu lar, abençoa, Senhor, a vida dele completamente, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, dos demais obreiros, do pastor Rodrigo, do pastor César e da tua família, Senhor, prefeito Lucas, Senhor, abençoa ele, abençoa a vida da tua família, Senhor, a vida, Senhor, do prefeito Diego, Senhor, eu oro, Senhor, pela vida de cada obreiro, eu oro pela vida, Senhor, de cada, Senhor, membro desta igreja, Pai querido, Pai maravilhoso, alcança, Senhor, os vizinhos desta igreja, alcança, Senhor, pela tua misericórdia, a tua palavra diz que as tuas mãos não têm comida que não possa salvar, Senhor, não deixe, meu Pai, caprieza, não deixe o desânimo, não deixe, meu Pai, que nada disso, Senhor, venha tomar conta, Senhor, da tua igreja, Senhor, venha entrar dentro da tua igreja, Pai querido, Pai maravilhoso, prepara-nos, ó Senhor, prepara-nos cada dia, Senhor, porque cada dia que passa, cada minuto que passa, cada hora que se passa, a tua vinda, Senhor, está mais próxima. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, achar uma igreja remida, uma igreja lavada do sangue do Cordeiro. Papai querido, papai maravilhoso, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para render a Ti todo louvor, para render a Ti toda adoração. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, não porque nós somos merecedores, mas porque o Senhor assim nos trouxe aqui nesta noite. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia, o Senhor, ter deixado o teu trono de glória e ter, Senhor, vertido o teu sangue puro, o teu sangue carmesim, por amor de mim e por amor de todos que estão aqui. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos amou de uma tal maneira, o Senhor deu o teu amor filho para morrer por mim e para todos. Senhor, o teu amor para conosco é maravilhoso, o teu amor para conosco é lindo, o teu amor para conosco não tem comparação. Pai querido, Pai maravilhoso, a tua palavra diz que pode o amor esquecer do teu filho, ainda que essa vez esquecer dele, o Senhor todavia não esquecerá do teu povo. Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite, por este momento, Senhor, que nós passamos diante da tua presença. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, porque tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor, continua sempre nos abençoando. Senhor, usa o teu servo nesta noite, Senhor, como canal de bênção, Senhor, para falar conosco nesta noite. Senhor, assim nós te pedimos, ó meu Pai, e assim nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus, Deus maravilhoso, Deus santo e Deus tremendo, Deus de poder e glória, Deus maravilhoso. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, esta noite vai ser o mensageiro da palavra do Senhor para Deus e para o teu coração. E você nessa noite, não faça você perceber, irmão, porque o Senhor quer falar com você. Louvado seja, irmãos, vamos receber o céu.
Deus essa noite, nós estamos bem alegre. Bem alegre, né? Aplausos, Senhor. Segundo escreveu João, no capítulo de número 19. Aleluia. Quando você procura, eu quero externar, eu quero ver de poder estar nesta casa pela primeira vez, de poder compartilhar a verdade de Deus com os irmãos. O evangelista aí foi o canal bênção de Deus também, para podermos estar aqui e compartilhar esta palavra conosco. Eu estando aqui e através dos louvores, o céu mostrou meu coração esta palavra, confirmando que de fato iríamos pregar. Por gentileza, você pode se coloque de pé. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo número 19, apenas o versículo de número 30. O pastor, presidente desta obra, pastor Sebastião, Deus abençoe o Senhor ricamente. Para a glória de Deus, estou feliz, pois quando a gente chega em uma igreja e vê louvor, adoração através do louvor, é coisa linda. O céu se abre e a glória desce no meio da casa. Graças a Deus. É bem verdade que está escrito e Deus habita no meio dos louvores. Foi justamente através do louvor que Deus confirmou esta palavra ao meu coração. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diz amém. Amém. Versículo de número 30. Apenas este versículo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Sempre glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando estávamos ouvindo os louvores, vemos a glória dele na casa, percebemos que de fato ele está vivo e habita no meio do seu povo. Segundo a história, diz que no ano de 1822, nas margens do rio Ipiranga, houve um grito por um homem, por nome de Dom Pedro. Ele gritou esse dia, junto com toda a sua comitiva, tendo ele dado o grito da liberdade sob o domínio dos portugueses e que estava sobre os brasileiros. Dali em diante, o monopólio que estava comercial sobre o povo brasileiro, ali foi quebrado. E o povo brasileiro teve a sua independência e a sua liberdade. Com isto, também lembramos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, o grito de um homem, ainda com seus 33 anos, em que fora dado
ele deu um grito de liberdade espiritual para toda a nação. Não só para o Brasil, como fizera com Pedro, mas para toda a nação. Este Cristo que nós estamos mencionando tem uma história muito linda, através de louvores aqui, o Espírito de Deus me fez lembrar aquilo que de fato eu orei, eu busquei, para fazermos relembrar do sacrifício e da morte na cruz de Cristo, ou Cristo crucificado. Em Getsemane, a Bíblia diz que o nosso Senhor, ele chamou os seus discípulos e começou a orar. Partindo ele um tiro de flecha, ele está orando. Quando ele volta, ele retorna e vê que os seus discípulos estão dormindo. Então, ele questiona: porventura não poderá calar uma hora comigo? Quando ele retorna, ele volta a orar. Mediante o evangelista Ailton, a sua oração, ele ali começa em agonia, grandes gotas de sangue começa a suar o nosso Senhor. Praticamente era o próprio Deus revelando o que ele iria passar, o que ele iria sofrer pela humanidade. Mas ele permanece orando. E na oração do Senhor Jesus, ele clama, e o clamor é este: se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita tua vontade e não a minha. Contudo, o Cristo, a igreja, se levanta dali com a sua mente voltada para de fato ir para a cruz. Quando ele se levanta dali, os discípulos, infelizmente, ainda estão cocheando, dormindo, mas é um momento em que o próprio Cristo, ele vai dizer que este é o momento em que o poder das trevas, ele está sob o controle, sob o domínio. Então, o Cristo vai olhar para todos que ali estão, mediante a uma multidão que chega. Multidão esta de homens armados, preparados para levar alguém. E quando chega, a pergunta é esta: quem é o Cristo? Quem é Jesus? Quando ele diz: eu sou Jesus. Quando ele verbaliza que ele é o Senhor, mediante aquela multidão de soldados que ali estava, diz a Bíblia que eles caíram como mortos. Entende-se que, se de fato o Senhor quisesse ser livrado da cruz, livrado dos homens, ali seria o momento, ali seria a oportunidade. Mas de fato, o nosso Cristo não quer isto. O que ele está em sua mente é de ir de fato para a cruz. Ora, quando ele percebe e chega junto dele um discípulo, e esse discípulo todos conhecem, o nome de Judas, vai e beija o Senhor. Já havia combinado entre os soldados que de fato aquele que ele beijasse, aquele seria identificado como o Cristo. Então, quando Judas chega, beija o Senhor, e neste beijo o Senhor olha para ele e diz: é com o beijo que tu entrega o Filho do Homem. Diante do texto, a palavra diz que os homens agora se abalança e apega a Cristo, como se de fato ele fosse um ladrão, fosse um malfeitor, fosse alguém de alta periculosidade. Na verdade, Jesus diz: vocês vêm buscar
como se eu fosse alguém terrível, sempre estive convosco. Nunca mostrei maldade, nunca mostrei tal crueldade, mas é o tempo, é a hora, então deixe que se cumpra a promessa. Dali em diante os homens vão amarrar o Cristo e vai começar um escarneio. Quando começa ao alvoraçamento, Pedro puxa a espada, uma faca ou uma espada, e tenta cortar. Eu imagino, pastor, que vai cortar a cabeça e não a orelha, mas ele corta a orelha de Malco. E quando ele corta a orelha de Malco, diz a Bíblia que o próprio Cristo, ele conserta, ele coloca no lugar, e ele diz para Pedro: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, mediante a isto, percebe-se que no meio e no Getsemane está havendo cura, está havendo milagre, está havendo um extraordinário, porque os homens estão vilipendiando ele, batendo nele, e mesmo assim ele tem piedade e cura, conserta, organiza, sara uma ferida que estava aberta. Pois bem, quando a Bíblia diz que dali em diante ele vai sofrer alguns períodos em que, de fato, os homens nesta época, quem era condenado à morte ou à morte de cruz, sofria muito, pois a morte de cruz era a pior morte que existia nesta época. É a morte em que, de fato, só os homens malditos, cruéis, malfeitores, que de fato exercia ou abraçava, era condenado a esse tipo de morte. O Senhor Jesus agora vai passar a noite inteira apanhando, vão fazer o seu julgamento. Mediante a Bíblia, ele vai aparecer presente diante de Anás, o sumo sacerdote. Ele vai até a presença de Caifás e também ele vai apresentar-se perante o Sinédrio. E no Sinédrio havia mais ou menos 71 membros em que de fato julgava, quando de fato era contra o Estado ou contra o sacerdócio. Isto acontecia quando o condenado ele cometia algum erro. Quando era 23 membros, era de fato pecado capital, coisa pequena, mas o Cristo ele vai ser julgado por mais ou menos 71 membros do Sinédrio. Todos eles estão com a sua mente voltada para crucificarem o Senhor, para matarem o Senhor, para de fato dizer que ele blasfemou e que ele dizia-se por aí que ele era Deus e que de maneira alguma ele poderia escapar vivo. Então, o Senhor é apresentado perante Pilatos, perante Herodes, e o texto sagrado e a palavra revela que ele vai sofrer agora alguns danos em que de fato os homens muitas vezes no meio do caminho não aguentava e morria perante o próprio caminho da cruz. Mediante a história bíblica diz que quando Pilatos olhou e foi conversar com o Senhor, ele começa a dizer: diz para mim aonde é o teu reino, qual é o teu palácio, da onde tu vens. Era praticamente abrindo a pauta da negociação, ou seja, de vamos conversar, vamos negociar. Eu tenho o poder de tirar você dessa cruz, de livrar você dessa cruz. Mas Cristo, ele vai dizer: o meu reino não é comida nem bebida, mas é gozo, paz, alegria de espírito. Não, ele não está disposto a negociar,
E diante de Deus, entende-se que Pilatos vai procurar lavar as mãos, mas mediante a isso, ele vai pegar Cristo e vai fazê-lo sofrer os chicotes agora pelas mãos dos romanos. Entende-se que os homens vai agora judiar, fazer o Cristo gemer. Mediante a palavra do Eterno diz que os homens pegaram o chamado flagrum, chicote, e esse chicote era um cabo rígido, nas pontas tem chumbo, nas pontas tem osso. Cada chicoteada que estava naquele que era indivíduo, ali o sangue se esvaía. Ora, a história sagrada, a lei judaica diz que os homens judeus, ele comparava e limitava a 40 chibatadas menos uma, mas o Cristo da igreja, ele está sofrendo na mão dos romanos. Os romanos não têm pena, os romanos não têm dó, os romanos vão amarrar o nosso Cristo e vai levar diante ao tronco. Quando chega ao tronco, agora começa a chicotear e passa-se os limites do chicote. Entendo o que vou lhe dizer. A história sagrada diz que eles pegavam o homem, virava de costa, após estar totalmente chicoteado de costa, agora vira de frente e chicoteia também na frente. Diz a Bíblia que alguns e historiadores mais profundos diz que chegava as veias, os nervos ficarem para fora, porque cada chicotada que dava, puxava, chegava a vir pele, chegava a vir couro. Então Jesus está sofrendo chicotada, o sangue está esvaindo e alguém está do lado de fora assistindo a cena e dizendo: agora ele para, agora ele desiste. Eu fico imaginando Satanás e seus adeptos olhando e dizendo: não vale a pena, desiste. E Cristo somente gemendo e chorando, gemendo e chorando, porque eu entendo isto, porque diz a Bíblia que ele vai para o matadouro como ovelha muda, como ovelha em silêncio, como ovelha que vai ao matadouro simplesmente quieta, obediente a o Cristo da igreja está sofrendo. E eu fico imaginando que todos nós, muitas vezes, por causa de qualquer coisa, queremos desistir, queremos parar, queremos desanimar. O Cristo da igreja está tomando chicotadas e após os chicotes, ele está com um bolo de carne humana, veias para fora, todo ensanguentado. Diz a Bíblia que os soldados romanos vão colocar sobre ele um manto vermelho, e é praticamente uma pele muito fina. A Bíblia diz que o nosso Senhor sofreu nudez, ele sofreu vergonha. Estão todos olhando para o nosso Senhor. Ele está com o rosto desfigurado, corpo em corpo, como carne humana. Agora diz a Bíblia e a história que vão pegar uma planta chamada Spinus Christi, que é mais ou menos de 10 a 20 centímetros e tem espinhos, e os espinhos são como prego, espinhos duros. Vão colocar sobre a sua cabeça, e quando coloca sobre a sua cabeça, vão bater, e quanto mais bate sobre a cabeça do nosso Senhor, ele está gemendo, e alguém está zombando e dizendo: profetiza e diz quem te bateu, profetiza e diz quem te bateu. Nesse tempo, a pior vergonha para todo o judeu era ser cuspido e
e escarrado, os homens cuspiam no rosto do Senhor, esbofeteavam ele, zombavam dele, e ele está quietinho, em silêncio, simplesmente com o foco e a mente voltada, dizendo: eu não vou parar, eu não vou parar, eu tenho foco, e a vontade do meu Pai é o que está escrito no livro de João, no capítulo de número 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou para a cruz. Mediante isto, o Cristo está indo para a cruz. Há quem diga que o Senhor arrastou, levou a cruz. Não, nesta época havia alguns tipos de cruz. Existia a cruz em forma de X, existia a cruz em forma de T, existia a cruz em forma de Y. Entende-se que o Senhor, ele foi crucificado na forma do T minúsculo, que seja, pegava-se o partículo, e o partículo era mais ou menos um toro de madeira com quase 50 quilos, amarrava sobre o ombro da vítima e ele levava, e quando chegava lá no caminho, ele era posto, amarrado sobre outro madeiro. Então entende-se que o Cristo da igreja está carregando o partículo da cruz no caminho da Via Dolorosa. Uma multidão olhando para ele, uma multidão observando ele, e ele está padecendo, muita gente chorando, as mulheres chorando, mas ele está convicto, ele não vai parar, ele não vai desistir. Clébio, qual é o tema desta mensagem? Cristo, o maior vencedor. Repita comigo, por favor, diga comigo: Cristo, o maior vencedor. Percebe-se que ele vai sofrendo, cambaleando daqui para lá, pois passou a noite inteira sofrendo e apanhando, mas agora, no meio do caminho, no meio da jornada, diz o texto que vai aparecer um homem e um constante a levar a cruz, ou seja, a ajudar o Senhor a levantar o partículo para poder chegar até o Monte Caveira, ao Monte Gólgota, ou seja, vai levantar-se um homem por nome de Sirineu, da cidade de Cirene, para ajudar Cristo a levar a cruz. Daqui eu entendo que todo crente, ele tem que carregar a sua cruz. Às vezes a cruz é pesada, às vezes a cruz nos deixa a vontade de parar. A cruz, por quantas vezes, é vontade de desistir por causa do peso da cruz. Mas você que chegou a esta casa, você que chegou a este lugar, quem sabe a sua cruz está pesada, quem sabe para poder atravessar algum ribeiro ou algum riacho, quem sabe pensar em cortar o madeiro, em cortar o pedaço, para diminuir o tamanho do peso da cruz. Mas eu tenho uma boa palavra para você. Quando está pesado, quando está difícil, se o Cristo da igreja não enviar o Sirineu, vem o próprio Espírito Santo e te acompanha e te ajuda a levar a cruz. Por gentileza, olha para alguém com muito carinho, diga para ele: não desista. Diga para ele: permaneça, leve a sua cruz até o
o nosso Senhor, Ele não nos põe um peso que de fato nós não podemos levar. Nós podemos erguer, o peso sempre vem conforme o Deus da igreja conhece e sabe que vai suportar. Então suporte mais um pouco. Eu vou profetizar de olhos bem abertos aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus nesta casa. Eu vou profetizar de olhos bem abertos aqui nesta casa, nesta noite. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Não abandone, pois o Cristo já está me dizendo: eu vou fazer coisa grande sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Se tem alguém que acredita em palavra profética, abra a boca para fora, orar. A Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor vai e chega ao determinado tempo, eu fico imaginando que o Simeão vai conversar com a sua esposa e ele vai dizer para ela: meu amor, em Jerusalém aconteceu algo tão terrível, mas tão complicado, porque eu olhei na face do Cristo que ali estava, de tal Cristo ele estava levando a cruz pesada, mas me constrangeram a levá-la. Eu levei, mas eu olhei na face dele, eu olhei no rosto dele, eu ainda estou com a roupa ensanguentada dele. Pelo rosto dele tinha paz, pelo rosto dele tinha amor, pelo rosto dele tinha longanimidade, pelo rosto dele tinha bondade. Eu não sei o que aquele homem fez ou o que disseram que ele fez, mas eu acredito, ele não fez. Eu fico imaginando que a Bíblia Sagrada deixa muitos respaldos para nós, porque nesta época, quando Cristo vai pisando em suas pisaduras, nós fomos sarados. Há de quem diga que houve muitos testemunhos, qual Cléber, que no meio do caminho da crucificação, alguém acordou, sonhou que Cristo estava sendo crucificado, e quando observou, pegou no lenço, colocou em seu rosto e percebeu o seu sangue, mas de repente acordou, e esse que acordou, ele estava, ou ela tinha uma hemorragia, era enfermo, era doente, mas quando observou estava estancado, a enfermidade foi embora. Era o Cristo dizendo que no meio da vida dolorosa houve, eu vou profetizar, se alguém acredita, nesta noite o céu está me dizendo que no mesmo dia, naquele mesmo lugar que houve cura, houve milagre, nesta noite, nesta casa está acontecendo milagre aqui. Recebe a cura, minha irmã, recebe a cura, meu irmão, pelo poder da palavra profética neste lugar. Aleluia! Diz a Bíblia que quando o nosso Senhor chega no Monte Caveira, lá em cima vão pegar ele, abrir os seus braços e vão agora colocar prego nas mãos, prego na mão direita, prego na mão esquerda, vão colocar os seus pés um em cima do outro e vão colocar também mais um cravo, mais um prego nela. Não é prego de ripa, não é prego de madeira que colocamos na nossa casa nos dias de hoje, não, é mais ou menos 20 centímetros de altura, pregos grandes e grossos, e que vão cravar nas mãos e nos pés dele. Clérigos, isso aí é para aliviar a dor do condenado? Lógico que não. Isso aí é para segurá-lo por mais tempo na cruz. Perceba que quando coloca nos pés, é praticamente dizendo assim: quando a gente erguer a cruz
olha para um lado, tem um ladrão, olha para o outro, tem outro ladrão. Um olha para o outro e diz assim: rapaz, tu não és o Cristo, desce daí e faz com que salve a ti e a nós também. O outro olhou e disse: rapaz, em plena condenação que nós estamos, ainda tu não tens misericórdia ou temor a Deus. Percebe que nós merecemos, mas ele lembra, ele é limpo, ele é puro, ele é purificado, ele não merece isso, mas nós merecemos. Ouça o que vou dizer: a cruz era para mim e para você, a cruz era para mim e para você. Está escrito na Bíblia que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus nós estávamos, mas o Cristo da igreja, através do sacrifício na cruz, ele disse: eu vou comprar para mim a Shekinah. Este povo vai glorificar o meu nome, este povo vai bendizer o meu nome, este povo vai agradecer o meu nome, vai valer a pena. Eu estou na cruz, eu vou comprar para mim. Aleluia! Aleluia! Eu não vim te entregar chave de carro, eu não vim te entregar chave de apartamento, eu não vim te entregar ouro, eu não vim te entregar prata, eu vim te entregar uma mensagem cristocêntrica para te dizer: não pare, não pare, não pare, não pare. O seu Cristo venceu na cruz e ele disse: eu venci e você vencerá. Firme! Graças a Deus. Na cruz, um deles olha e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje, disse o Senhor, estarás comigo no paraíso. Algumas palavras me deixam feliz, porque ele gritou na cruz e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O sacrifício fora forte, o sacrifício fora tão forte que o próprio Deus virou as costas para não ver o seu sofrimento. Obrigado, Jesus. De repente, ele diz: tem sede. Pega uma esponja com vinagre, eu já encerro. Não quero circular no lado. Pega uma esponja com vinagre e coloca sobre a boca do Cristo. Quando ele percebe que é vinagre, ele gosta, ele não quer aquilo. De repente ele vai observar e ele vai dar um outro grito. E esse grito eu fico maravilhado, eu fico perplexo, porque ele vai dizer em português, ele vai dizer assim: está consumado, está consumado. Mas aí eu fico maravilhado, porque antes de dizer está consumado, o céu me faz permitir trazer uma conjectura em dizer que a morte chega como caveira e ela diz: eu vou tragar o Senhor. Eu fico imaginando que outros pensam dessa forma, mas a morte, ela chega, fica quietinha e o Senhor observando e ela dizendo: mestre, eu estou aqui, tá bom? Quando o Senhor dizer, a gente vai, porque já havia profecia e a boca do próprio Deus dizendo: eu tenho o poder de dar a minha vida e depois de tomá-la. Não, a morte não venceu o meu Senhor, Caifás não venceu o meu Senhor, Anás não venceu o meu Senhor, Herodes não venceu o meu Cristo, a cruz não venceu o meu Cristo, os pregos nas mãos não venceu o meu Cristo. Não, de maneira alguma. Quem deu a própria vida foi ele. Ele disse: eu tenho o poder de tomar. Desce as mais baixas partes da terra, vai com a morte lá. Quando chega com a morte,
Fica aqui. É como quem diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Quem é maior? É o Cristo. Ele chega, faz uma cruzada, eleva cativo o cativeiro, ressuscita. Quando ele entregou o Espírito, está consumado. Fique de pé, por favor. Os homens, quando observou que tinha que terminar o sacrifício, clamaram desta forma: ouça, podemos quebrar as pernas deles, que diz o texto sagrado, que pediram a Pilatos para quebrar. E quando pediram, diz a Bíblia sagrada, que observaram, quebrou a canela de um. Quando foram quebrar a canela do Cristo, observou que ele já estava morto, porque ele tinha entregue o seu espírito. Então um pegou a lança e furou o Senhor. E quando furou de lado aqui. E quando furou do lado, saiu dele água e sangue. Saiu o quê? Saiu sangue e água. Ou seja, é Cristo dizendo: ei, crente, canta que está pago, prega que está pago, glorifica que está pago, bendiz que está pago. E não diz que está pago, não tem mais condenação, está pago, não tem mais dor, está pago. Leve-me os meus pecados, está pago. Leve-me aí, como é que fica? Está pago. O Cristo na igreja está dizendo: tenha liberdade para adorar o meu nome, tenha liberdade para adorar o meu nome. Pegue na mão de alguém aí, pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém.
pastor Ricardo, do jeito que esteve. Eu vou descer do altar, isso, pastor Ricardo, do jeito que esteve. Falta alguns segundos e eu já entrego o microfone. Pastor Ricardo, do jeito que esteve. Atos capítulo de número 2. Diz a Bíblia que de repente veio do céu um som, veio impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Quem é? É o poder do Espírito de Deus. Tem alguém que quer o Espírito aqui? Tem alguém que quer o Espírito aqui? Tem alguém que quer o Espírito aqui? Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Quem quer abre a boca para receber? Eu estou sentindo o fogo de Deus na vida de vocês. Eu estou sentindo a glória de Deus na vida de vocês. Eu estou sentindo que a sede é papai. Olha aí, é papai, é dominar. O rio do Espírito está passando aqui nesta noite. O rio do Espírito está passando aqui nesta noite. Ele vai trazer vida onde está morto. Vire frente a frente com alguém. Mulher com mulher, homem com homem. Vire frente a frente com alguém. Desse jeito aqui, ó. Não toque ele agora, não toque ela. Por favor. Assim, ó, frente a frente. Isso. Vire frente a frente com alguém. Isso. Vire frente a frente com alguém. Olhe por ele agora. Olhe por ela agora. Frente a frente com alguém. Porque Deus vai usar você agora. Deus vai te usar com autoridade agora. Vire frente a frente com alguém. Vire frente a frente com alguém. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Vire frente a frente com alguém. Vire frente, não bate nela agora. Olha a glória que está aqui, meu pastor. Olha a glória que está aqui, meu pastor. Deus está vocacionando. Deus está vocacionando. Deus está dando autoridade. Deus está trazendo poder. Deus está trazendo virtude. Deus está libertando alguém. É hoje neste lugar. Olhe! Eu vou contar até 3. Use a autoridade de Deus, olhe. Se prepara para
céu